Sejam bem-vindos a mais um Review Eu! E desta vez somos do capítulo 736, ou melhor, o chefe executivo Diamante. Diamante, a gente já sabe quem que é. Temos a capa de One Piece, daquele jeito que agora a gente está vendo sempre, com uma recomendação de alguém, uma dica de alguém aí pro Oda fazer, ele faz o desenho. Dessa vez temos a Nami e as gatinhas, né, ali na frente, porque Nami é a gata ladra, segundo a sua alcunha. Então logo no começo nós temos aí a imagem do Diamante, e todo mundo lá xingando a Rebeca, lá do lado o Bartolomeu já mandando todo mundo a merda, todo mundo com o seu jeito peculiar, né? Todo mundo daquele seu jeito. Eu me surpreendi com o tamanho do Diamante. O Diamante é alto pra caramba. Pelo que a gente tá vendo aqui, ele deve ser do tamanho aqui do Burgs, né? Ou até mesmo, é por causa do foco, né? O Burgs tá mais pra trás, o Diamante tá mais pra frente, mas o Diamante parece até mesmo maior do que o Jesus Burgs. E ele é magro pra caramba. Eu não conseguia imaginar isso. Eu imaginava o Diamante de outro jeito. Pelas outras imagens que a gente viu, talvez eu não analisei melhor, mas eu não tinha percebido ele assim. Ele realmente ele é bem diferente do que eu imaginava ele em pé, né? Então, logo no começo, nós temos o Jesus Burgers naquele modo on fire, né? Falando que a Mera será dele. E o Lúcio falando Jesus Burgers, dos piratas, né? Barba Negra. Ninguém sabia, né? Enfim, já logo depois desse quadrinho, algumas pessoas, tão putas quanto eu tava na semana passada, vieram para tirar a Rebeca dali. Afinal, ela não merece estar nesse bloco D, né? Todo mundo fala, ninguém perderia pra uma menina como você, né? Vamos acabar com isso agora mesmo e tal. Então, para mostrar o Diamante, para incluir o Diamante já de vez, né? Aí pro pessoal já ficar imaginando como ele seria, ele usa a Akuma no Mi, né? Pra gente já entender como que é a Akuma no Mi dele. Então, primeiramente, o que a gente tem que partir, e uma coisa que tava ali na nossa cara e talvez a gente não parou para perceber. Coliseu Corrida. Por que esse nome e por que esse tema? O Coliseu Corrida, ele provavelmente vem em cima das touradas, né? Que tem aquele cara que ele fica sempre driblando os touros, né? Usando aquelas suas bandeiras, né? Não sei como que é o nome daquilo, também não vou procurar porque não tem necessidade. Mas ele fica lá dentro daquela arena, daquele coliseu que a gente pode chamar, driblando o touro. Então o Coliseu Corrida, ele pode vir muito bem daí, ele pode vir muito bem das touradas. E com isso, o poder, finalmente, do Diamante. A gente percebeu que o poder do Diamante é transformar as coisas em que ele utiliza, de deixar de uma forma como uma bandeira. Então a gente pode ver, a capa dele, na verdade, é uma capa de aço, uma capa super forte, né? Uma capa feita de aço. E ele consegue utilizar a Akuma no Mi dele, a Hira Hira, para deixar ela como se fosse uma bandeira. Então, ele consegue simplesmente moldar as coisas, né? Ele consegue deixar as coisas livres. Então, o nome da Akuma no Mi dele é Hira Hira. Hira Hira vem de uma onomatopeia, que é o barulho da bandeira quando ela balança ao vento. Então, tá aí a explicação da Hira Hira. E ele consegue, ele mostra aí, ele tira do bolso dele como se fosse uma espada e cria, de alguma forma, o Corrida Glaive, que é o golpe dele, né? A espada larga a corrida. E ele ataca todo mundo aí com um touro. Mas, novamente, em cima daquilo lá de tourada que a gente tinha falado. Então, com isso, a gente vê que aqueles peixes que a gente já tinha visto anteriormente vêm e atacam, sentindo o cheiro de sangue. Derruba algumas pessoas lá na arena, né? E, simplesmente, eles são muito mais poderosos do que a gente já viu anteriormente. Porém, a gente sabe que para personagens verdadeiramente fortes que estão na arena, esses peixes não são bosta nenhuma, né? Vão provavelmente tentar dar um pouco de trabalho, mas não vão conseguir. A gente sabe que esses monstros, até agora a gente não viu um monstro tão poderoso assim, que seja monstro do mar ou qualquer coisa. E o mais interessante, nas costas de um desses peixes está a Mera no Mi. Então a regra é simples. Pegue a Akuma no Mi e fique em pé na arena. O último que ficar em pé será o vencedor. Só que, neste caso, nós temos o Bartolomeu, que é akumado, e o Diamante, que é akumado. O Lucy a gente não sabe se que é o Sabo. O Jesus Burgers provavelmente não seja akumado também. E Rebeca provavelmente também não é akumada. A gente não viu, provavelmente ela não seja akumada mesmo. Então, esses três eles não comeram a Akuma no Mi ainda. Então fica aquele pensamento, e se uma pessoa roubar a Akuma no Mi e comer ali no meio da plataforma? Comer ali no meio do Coliseu? Pode ser que aconteça, a gente nunca sabe o que passa na mente insana do Oda, né? E logo depois disso, começa finalmente a luta final do Coliseu Corrida.
temos o corte novamente, a gente volta lá para o Zoro, Kinemon, Violet e o Ruffy. Como sempre, o Ruffy ele faz merda e talvez ele tenha revelado aí a situação um pouco mais cedo, né? Ele não precisava ter feito isso, a Violet ia levar eles, mas o Ruffy é impaciente e o tanto quanto burro. Eu falei há muito tempo nos meus reviews que eu fazia ainda quando eu escrevia os reviews, que o Ruffy ele precisa mudar um pouco desse jeito espontâneo dele. Se ele não mudar, ele vai acabar ainda matando alguém na tripulação dele. Em Punk Hazard ele fez isso também, quase ferrou todo mundo. Novamente ele fazendo isso, revelou o plano um pouco mais cedo. Poderia ter sido um pouco mais pra frente, mas tudo bem. O Ruffy fez o que ele fez, é o jeito dele, não tem como contestar, é por isso que todo mundo gosta dele, eu também gosto dele, mas eu ainda acho que tem algumas coisas que o Ruffy precisa mudar para ele crescer um pouco mais e ser o verdadeiro rei dos piratas. Pensar um pouco mais no bando dele, porque as atitudes dele, ele consegue se livrar, mas e o bando? Uma hora o bando não vai conseguir se livrar. Então, mostra o Luffy desviando lá das batalhas, mostrando lá as coisas da batalha, e o Doflamingo tá meio que doidão, né? Tipo, como assim o Ruffy tá vindo atacar aqui? Tem alguma coisa errada, eu tô vendo ele aqui na tela, como ele não tá ali na tela? E de repente, cai a casa totalmente pro Doflamingo, e é muito legal quando a gente vê o Doflamingo perdendo a paciência. Ele tá putaço de novo, que nem ele sempre fica. Ele viu que o Ruffy tá ali, na frente dele, chegando pra chutar, dar um kick-ass nele, e ele tá extremamente puto. O que tá acontecendo aqui? Quem é esse merda? O que ele tá fazendo aqui? Ruffy, o Sabo acabou totalmente com os planos do Doflamingo. O Doflamingo tá totalmente ferrado a partir de agora. E depois a gente tem um corte entre a fábrica e o Palácio Real, né, que é o elevador de acesso. Finalmente nós vemos o Mr. Soldier apanhando. O cara foi colocado no bolso. Chegou um dos últimos que faltam aí pra gente ver, da família do Don Quixote, que é o Lao-Di. Uma coisa que eu falei na semana passada reforça a semana. Todos do bando do Doflamingo são extremamente retardados. É só ver esse Lao-Di. Eu achei ele sensacional, a partir da roupa. Dá pra gente ver as perninhas dele tremendo, né? Ele usa uma botinha ridícula e uma roupa mais ridícula ainda. E então ele derrota, né? E pra mim, a melhor cena do mangá, disparado de longe, o cara que comeu o fruto do besouro vai atacar o Lao-Di, ele coloca um óculos pra observar e depois ele derruba o cara. Como assim? Meu Deus do céu, essa cena foi sensacional. Então né? A gente tinha um executivo aqui, ele tira o sarro, faz as mesmas coisas que sempre os personagens fazem, e ele fala que ele se enrolou, por isso que ele foi parar ali, e ele grita um Jin no final. Ele parece muito aqueles personagens de Tokusatsu, né, que ficam se movendo, se movimentando, até mesmo o jeito que ele para quando ele cruza os braços, toda a fumaça e todo mundo derrotado em volta dele. Eu achei sensacional o Lao-Di, não tem como. Eu curti ele também, igual eu curti na semana passada o Senhor Pink. Eles são sensacionais, estou gostando pra caramba. E no final, a gente tem o corte de novo pro grupo do Ruffy, né? E a gente pode perceber aí, anteriormente, esqueci de falar isso, mas já anteriormente, o Kinemon não estava com eles. Então, pode ter tido um pequeno corte aí, até porque o Zoro já tirou a roupa que ele estava ou não, em que o Kinemon foi para algum outro lugar, provavelmente procurar o Kanjuro, que é o amigo dele. E se o Ruffy, o Zoro e a Violet não estão falando nada, então provavelmente a gente tenha depois um bem pequeno flashback explicando para onde que foi onde que foi o Kinemon. Então isso é interessante também, a gente prestar atenção que o Kinemon não está aí com eles, provavelmente ele saiu desse lugar. E finalmente nós temos aí o último membro do bando do Doflamingo aparecendo, né? Sensacional, né? Não dá pra imaginar o que seja. O Zoro fala, né? Um monstro de pedra e tal. Mas o que a gente pode observar é que o rosto dele vai atravessando a pedra, né? E vai criando forma. Então, provavelmente ele está atravessando a pedra. Então, ficam centenas de teorias aí. Ele pode ser uma logia formada de terra, formada de rocha. Ele pode ser um paramessia, certo? O que eu acho? O que eu suponho? Ele tem alguma Akuma no Mi paramessia que deixe ele imparável, que ele nada consegue parar ele. Aonde ele vai passando, ele vai atropelando, certo? A gente pode ver que ele simplesmente está atravessando a parede e a parede está indo junto com ele. Então ele pode moldar o corpo dele em volta disso, por isso que ele está fazendo isso. Não descarto uma outra Akuma no Mi, é uma teoria mesmo que eu pensei, porque ele simplesmente atravessa e aparece. E a Violet tinha falado antes que se eles topassem com o Pika, ia ser bem difícil de mais pra frente
eles conseguirem chegar no Doflamingo. Então eles toparam com ele. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Seria um páreo pro Zoro, finalmente? Se for o inimigo do Zoro, a gente já tem que voltar logo também para ver o que está acontecendo com o pessoal do Sanji. Porque eles também estão passando por algum perigo, também está acontecendo alguma coisa lá. Certo? Então, esse foi o capítulo dessa semana. Espero que tenham gostado do review, espero que eu tenha adicionado alguma coisa para vocês. Mas antes de terminar, eu vou fundar hoje aqui um novo, o que a gente pode chamar de troféu para o melhor personagem da semana. E esse troféu é em homenagem a 2 personagens que nós temos em Dressrosa. Então, para sempre, daqui para sempre, sempre que terminar o capítulo, a gente vai eleger o melhor personagem, certo? E esse troféu vai chamar Pica de Diamante. Então, essa semana, o troféu Pica de Diamante vai para Laudi. Não tem como, gostei dos outros personagens também, mas o Laudi para mim teve um destaque muito bacana. E creio eu que tanto o Pica quanto o Diamond, eles vão ter mais pra frente o seu tudo que vai aparecer e tudo que a gente vai ver ainda deles. Vai ter muita oportunidade de eles ganharem ainda o troféu, mas essa semana fica pro Laudi, como se eu tivesse começado na semana passada, ficaria para o Senhor Pink. Então é isso, galera. Um abraço, até semana que vem, no capítulo 737.